Oportunidade para todos os grupos, e muitos deles não observam as oportunidades. No dia que eles refletirem a respeito das oportunidades, o tempo passou. O tempo tem que ser observado e as oportunidades têm que ser alcançadas dentro do tempo. Ainda na minha juventude, eu já cantei vocal, participei de vocal. Meu nome está aí nos anais da história, lá no Avenida Bratel, vocal Brilho Celeste. Na minha época, o vocal tinha que estar no culto da feira todo domingo, de manhã cedo, 7 horas da manhã. Vocal completo. 2 horas da tarde que estava no evangelismo. E 6:30 da tarde no culto à noite, culto público. E os jovens estavam presentes. Era uma bênção. A igreja superlotava de crentes. Deste vocal, Deus levantou pastores, cantores, evangelistas, missionários, porque este vocal, os componentes da minha época honraram a Deus e o seu trabalho. É o que Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, aproveite a oportunidade enquanto há tempo, porque o tempo passa e não volta mais atrás. Quantos trouxeram a Bíblia para o culto? Quantos trouxeram? Vamos abrir as nossas Bíblias para uma breve meditação. Livro de Êxodo, capítulo de número 1. O versículo de número 15 até o versículo de número 22. Êxodo 1, 15 a 22. Permaneça com a Bíblia aberta para conferir texto por texto, versículo por versículo, livro por livro. Êxodo 1, 15 a 22. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Cifra e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isto e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas. Antes que ele chegue a parteira, já deram à luz a seus filhos. Que justificativa sábia! E Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou
e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Amém. Eu quero esta noite falar sobre o temor a Deus. Temor a Deus. Nós temos duas mulheres que ficaram na história de toda a humanidade. E essas duas mulheres eram Sífra e Puá. Duas mulheres crentes, servas de Deus. Estas duas mulheres receberam a ordem do rei para exterminar, para matar os homens que nascessem no Egito. Mas estas mulheres, elas tinham um compromisso com Deus. Elas temiam ao Senhor. Ora, a decisão de um rei, ela não tem que ser mudada. A decisão de um rei tem que ser cumprida. Mas ainda que haja decisão de um rei, ainda que haja qualquer outro tipo de tomada de atitude que seja no mundo humano inviável a ser cumprida, o servo de Deus que teme ao Senhor, ele precisa, acima de tudo, colocar Deus como prioridade, colocar o Senhor como prioridade. Diz a palavra que estas mulheres, elas não obedeceram ao rei do Egito, mas elas fizeram e praticaram atitudes que são louváveis para preservar a vida das pessoas. As pessoas que trabalham na área da saúde, elas precisam, em dados momentos, tomarem decisões importantes, faceta de milésimo de segundos, faceta de horas, de minutos. Elas precisam tomar decisões para salvar uma vida. As leis estão aí para garantir que em situações calamitosas você pode dar cabo à vida das pessoas. Mas o crente que teme ao Senhor, seja ele quem for, masculino ou feminino, ele precisa ter uma atitude como teve essas duas mulheres. Diz a palavra: as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Imagine se essas duas parteiras, que estavam com a decisão na mão para matar os meninos que nascessem, ela obedecesse o rei do Egito. Como seria a história que nós estamos vivenciando hoje? Como seria a história de Israel?
mas Deus tem os seus propósitos. Deus age no escondido humano para poder operar conforme a sua preciosa vontade. Glória, pois, ao nome do Senhor. Mas, pastor, o que significa temer a Deus? O que é isso? Temer a Deus significa obedecer a Deus, ter Deus como o senhorio das nossas vidas, diante de atitudes e de propostas indecentes, vantajosas aos nossos olhos. Precisamos ter Deus como prioridade. Precisamos ter o Senhor como prioridade na nossa vida, no nosso coração. Precisamos obedecer ao Senhor. Temer a Deus, segundo a palavra, ela garante vida às pessoas. Temer ao Senhor, ela garante vida às pessoas. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo de número 19 e o versículo 23. Provérbios 19, 23. Se você puder conferir com a Bíblia, vejamos o que diz a palavra do Senhor nosso Deus. Diz assim: o temor do Senhor conduz a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito, e o mal nenhum o visitará. Aleluia, glória a Deus. O temor do Senhor conduz a vida. Você sabe por que as pessoas hoje estão tomando atitudes inconsequentes com respeito à sua própria vida? Hoje existe um espírito terrível que opera no mundo da desobediência, e este espírito ele é tão forte que atinge muitos crentes desapercebidos. Espírito suicida é o mal do século. Mas, irmãos, quem teme ao Senhor é uma barreira, é um obstáculo, é um inimigo contra o espírito suicida, porque temer a Deus conduz a vida. Bendito seja o santo nome do Senhor nosso Deus. Encher-se de Deus, estar cheio de Deus, é estar com tudo. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Mas vejamos o que diz ainda a palavra do Senhor no livro dos Salmos, o Salmo de número 2 e o versículo de número 11. Vejamos o que diz, Salmo de número 2 e o versículo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Servir ao Senhor com temor. Você não deve ter medo de Deus. Temor não é ter medo de Deus. Temor é honrá-lo. Temor é considerá-lo. Temor é colocar ele como prioridade, é obedecê-lo. Não é ter medo de Deus. A atitude humana, muitas das vezes, é ter medo de Deus, é não encarar a realidade como fez Adão. Adão
estás? Eu ouvi a tua voz e me escondi. Assim é a atitude humana muitas das vezes, mas não devemos ter medo de Deus, porque Deus, Ele é um ser amoroso, compassivo, longânimo, acolhedor. É Ele que protege, é Ele que ajuda, é Ele que estende a mão, é Ele que ergue a vida das pessoas, é Ele que dá alento, é Ele que levanta a autoestima, é Ele que fortalece, é Ele que dá vitória, é Ele que luta as nossas lutas, é Ele que está conosco no campo de batalha. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Não é ter medo de Deus, é considerá-lo, é respeitá-lo, é colocar Ele como prioridade. Mas ainda a palavra de Deus nos diz, no livro de Provérbios, capítulo de número 1, e o versículo de número 7, vejamos o que diz Provérbios 1:7, diz assim a palavra do Senhor: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Eu vou repetir: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O temor do Senhor é o princípio do saber. Você quer ser sábio? Quer ser entendido? Coloque o pé no freio e tema o Senhor nosso Deus. Quem teme ao Senhor não entra em confusão. Quem teme ao Senhor não cai em obstáculo. Quem teme ao Senhor, ele sabe se sobressair em situações difíceis da vida, porque o Senhor lhe dá a saída, lhe dá sabedoria e entendimento para ele vencer. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Temer ao Senhor, quem teme ao Senhor, ele é preservado por Ele. Aleluia. Preservado. Observe o que aconteceu com José. Observe o que aconteceu com Daniel. José estava no palácio, na casa de Potifar. A mulher de Potifar não era flor que se cheirasse. Quando viu José, ela concupiscente colocou os olhos em José. É assim que o mundo vê os filhos de Deus. Os filhos de Deus não bebem, não fumam, não estraga a sua saúde, a sua vida. Qual é a vida do filho de Deus? É a igreja, a escola, a família, muitas vezes lazer, em grupo. O filho de Deus não se estraga, não coloca as coisas fora. José estava no palácio, servindo a Potifar. Um dia Potifar saiu de casa, ficou só José e a mulher de Potifar, e ela colocou uma proposta indecente para ele: deita comigo. Isso negativo. Eu temo ao Senhor nosso Deus. Aleluia. Você já imaginou, irmãos? Só estava a mulher de Potifar e José. A mulher de Potifar tinha poder, bonita, agradável aos olhos de José. Colocou a proposta indecente para ele, que se não.
Eu temo ao Senhor nosso Deus. Mas sabe o que ela fez? Puxou a roupa de José e disse: olha, ele me assediou. Olha aí. Aí José saiu do palácio seminu. Vocês estão vendo aí? Ele que me assediou. Foi ele que deu em cima de mim. Aí prenderam José e colocaram na cadeia. Mas José na cadeia, o Senhor estava com ele, porque ele temia o Senhor nosso Deus. Ainda que você seja considerado injusto diante de propostas indecentes, ainda que você seja considerado não uma pessoa agradável diante de propostas indecentes, mas diante destas propostas, tema o Senhor. Ainda que você vá para a cadeia, mas o Senhor está contigo na cadeia e te livrará da cadeia. Bendito Senhor. Na cadeia, o rei teve um sonho. Procuraram todos os magos para interpretar o sonho, mas só aquele que teme ao Senhor tem os segredos escondidos. Aleluia. E chegaram para José, contaram o sonho. Aí José foi interpretar o sonho. É assim que diz o sonho. É isso que vai acontecer. O rei disse para ele: então liberte esse homem, porque o Espírito dos deuses está com ele. Deus eterno está com aquele que tem o seu nome. Deus Todo-Poderoso está com aquele que teme a Ele. O Deus Todo-Poderoso livra aquele que o teme. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus. Diz ainda a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 27. Vejamos o que diz Provérbios 14, 27. O temor do Senhor é fonte de vida, para evitar os laços da morte. Você não quer morrer prematuramente? Não tema ao Senhor. Você quer que os seus sonhos sejam concretizados? Tema ao Senhor. Tem muita gente que tem muitos sonhos, muitos talentos, mas pelo fato de não temer ao Senhor, os seus sonhos são interrompidos, os seus talentos são interrompidos. Mas esta noite o Deus do céu fala com você. Se você quer que os seus sonhos sejam concretizados, siga o caminho do temor a Deus. Deus lhe dará a vitória na concretização dos teus sonhos e dos teus talentos. Bendito seja. Porque o temor do Senhor é a fonte de vida, para evitar os laços da morte. Tantas moças, tantos moços com sonhos e talentos promissores. Mas dado o momento da caminhada, o inimigo que conhece todas as armas possíveis para que os seus sonhos não sejam concretizados, aí aparece um galã na sua frente, para você se envolver com ele. E até os homens hoje estão diferentes dos homens do passado, porque hoje os homens querem ser marrudão e botam uma tatuagem parecendo um diabo, demônio no couro, e as moças ainda ficam encantadas com esse tipo de coisa, tipo de tatuagem. Tem muitos crentes ainda que também ficam: eu também vou fazer isso no meu corpo. Cada tatuagem tem um símbolo, cada símbolo tem um significado.
O Senhor disse: não deve fazer os filhos de Israel como fazem os amalequitas, os inimigos do povo de Deus, porque o Deus deles é morto, não tem vida. Não precisa vocês fazer símbolo e colocar no seu corpo, porque o Deus de vocês está no coração de vocês. Aleluia, glória pois ao nome do Senhor. E aí a moça entra neste processo, aí prematuramente se envolve. Aí o galã que parecia ser ovelha se torna um gato e começa a arranhar ela, e aí daqui a pouco ela perde os seus olhos. Isso acontece com aquele que não tem o Senhor, que não coloca Deus como prioridade. Mas aquele que tem ao Senhor é diferente. Pode aparecer o galã que apareceu, o tatuado que apareceu, o príncipe que aparecer, mas eu tenho que pedir orientação ao meu Senhor primeiro. É Ele que dirige a minha vida, o meu futuro está na mão dEle, é Ele que vai me conceder a bênção. Se Ele disser sim, está dito sim, se Ele disser não, está dito não. É procurar o Senhor, porque esta pessoa teme a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Finalmente, Provérbios capítulo de número 9 e o versículo de número 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Vou repetir. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Quem conhece o santo, ele é prudente. Quem tem o conhecimento do santo, ele é prudente. E quem tem o temor do Senhor, ele tem o princípio da sabedoria. Não confunda sabedoria com intelectualidade. Intelectualidade é uma coisa, sabedoria é outra coisa diferente. Não, porque eu sou formado em área A, área B, área C, eu sou sábio. Não. Você pode ser um intelectual, um conhecedor daquela área. Sabedoria é diferente de intelectualidade. O que é sabedoria? É livrar-se, apegar-se ao bem. Você livrou-se do mal, você sabe. Outra característica, quem é sábio? Aquele que ganha algo é sábio. Porque você ganhou uma vida. Imagine uma vida desestruturada, desconfigurada, que não tem dinheiro que pague para estruturar aquela vida, construir novamente aquela vida. Aí você vai lá, fala do Evangelho, prega o Evangelho, ganha ela para Jesus, traz ela para a igreja, discipula ela, leva ela ao batismo em águas, ela é batizada com o Espírito Santo e continua servindo ao Senhor. Daqui a pouco ela começa a produzir. Isto é sabedoria. Bendito seja o nome do Senhor. Sabedoria é diferente de intelectualidade. Livrar do mal, da aparência do mal, da associação com o mal. O espírito que opera aqui não é o mesmo espírito que opera lá fora. Diferente? O espírito que opera aqui é diferente do espírito que opera lá fora. O espírito que opera
espírito da desobediência vai se unir com o Espírito Santo? Nunca. E como é que o vaso que é preenchido pelo Espírito Santo vai se compatibilizar com o vaso que é preenchido pelo Espírito da desobediência? A luz não se une com as trevas não se unem com a luz. Mas o que é isso, pastor? É a incompatibilidade com o incompatível. Não há compatibilidade com as trevas. Você tem uma estrutura moral, você tem uma estrutura de valores. Agora você vai se unir com aquele que não tem estrutura nenhuma? Imagine uma pessoa constituir um matrimônio com uma pessoa que vive ou que é um vaso com o espírito da desobediência. Casou com esta pessoa. Qual é o Deus dele? O vento. Qual é o Deus do crente? O Deus verdadeiro. No dia que essa pessoa chegar bêbada dentro de casa, ela vai querer dormir na mesma cama que você. Aí quando ela tiver com aquele azedume da cerveja, aí você vai se lembrar que você se uniu com uma pessoa que não tinha o espírito que você tem. Tudo tem que ser avaliado antes. Tema o Senhor. Coloque o Senhor como prioridade. O Senhor é o mestre do tempo, conhece todas as coisas. Qualquer decisão que envolve a sua vida e o seu futuro, coloque Deus como seu pastor, Deus como seu confidente. Ele vai te orientar. Você vai seguir os passos da sua orientação e você vai ter sucesso na vida. Aleluia. Tema o Senhor, porque é o princípio da sabedoria. As hebreias foram agraciadas por Deus, porque elas fizeram uma ação que ficou na história. Preservou os meninos, e de lá veio Moisés. Moisés era um tipo de Jesus. Da descendência de Moisés veio Jesus, o libertador de Israel e o libertador do mundo. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Você sabe o que acontece? Aquelas hebreias foram louvadas e agraciadas por Deus, e elas constituíram famílias, e Deus, o Senhor, multiplicou o povo de Israel. É assim que Deus faz. Deus multiplicará os teus talentos, Deus multiplicará os teus sonhos, Deus multiplicará a tua família, Deus multiplicará o que tu tens, porque se tu temer ao Senhor, Deus está contigo. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos guarde para sempre em Cristo, o nosso Senhor. Amém? Muito bem. Nós queremos convidar aqui a irmã Rose para prestar um sucinto relatório do trabalho infantil. É isso? O trabalho infantil foi realizado. Vamos ouvi-la. A paz do Senhor, igreja, obreiros aqui presentes, com a permissão, se assim Deus permitir,
e com a permissão do nosso pastor, convido toda a igreja aqui presente para participar do nosso primeiro culto do departamento infantil, que será realizado no dia 22 deste mês, a partir das 14 horas. Eu convido toda a igreja a participar deste culto em nome de Jesus. E precisamos, peço aqui a oração dos irmãos, que orem por esse trabalho, que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Nós vamos ter aqui a participação dos vocais locais, né? Vocal convidado, outras áreas que nós já convidamos que confirmaram a participação. Vamos também ter aqui o apoio, né, que está tendo no departamento infantil, através do nosso pastor. Faço o convite a ele nessa noite, que ele esteja presente em nosso culto, em nome de Jesus, e assim toda a igreja. Também está já confirmada a participação do coordenador geral da Diadese, do pastor Udnilson, com a sua equipe aqui presente, e muitas outras coisas. Mas o principal, irmã, de tudo isso é a palavra de Deus pregada para os nossos filhos, para as nossas crianças, que é o melhor que nós podemos fazer, instruir as nossas crianças no caminho do Senhor. Pais, mães, peço a Deus, em nome de Jesus, que vocês incentivam as crianças a estarem aqui participando desse primeiro culto diário. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Um rápido aviso, mas importante. Dia 29 de abril, da nossa agenda diária, acontecerá nosso primeiro encontro de homens de Deus, aqui na área 29, na congregação Bom Jesus. Estará aqui vários vocais, louvando a Deus, convidados, e o tema será este: Hebreus 11:33. Vencendo desafios pela fé. Vencendo desafios, vencendo batalhas pela fé. Esse é a nossa temática, Hebreus 11:33. Então, desde já quero estar convidando toda essa área, em especial os homens de Deus, todos que participam e os que não participam do vocal de homens. E para esta semana estaremos aí marcando o nosso último ensaio, visando esse trabalho aí no dia 29. Amém? Deus abençoe. Meus irmãos, a paz do Senhor. Meu aviso é referente ao Congresso de Jovens, que estará acontecendo no mês de julho, dia 5, 6, 7 e 8 de julho. É o Comadesa. E o que eu peço aos irmãos é que os irmãos façam as suas inscrições. Nós temos aqui um bloco de inscrições com 50 unidades. E esse aqui vai até o dia 30 deste mês. Quando for dia 30 eu tenho que prestar conta dele e certamente pegar mais um para continuar fazendo as inscrições. Atenção, jovens e adolescentes novos na fé e toda a igreja. O valor da inscrição é apenas R$40. A área 29 está com um desconto de 50% no valor geral da inscrição e nós vamos pagar somente R$40. Então aproveite esse primeiro momento, faça a sua inscrição. Estará dando direito à camisa, à apostila e todo o kit que será necessário para o congresso. Nós da coordenação estamos com o propósito de, neste ano, levar daqui da área 29 100 jovens para o Comadesa. Eu creio assim, tá? Porque a área tem muitos jovens que não gostam de retiro, mas tem muitos jovens que gostam de Comadesa. Então aqueles que não foram no retiro, faça parte
dessa grande caravana que vai para o Coma Destra. O Coma Destra é uma bênção e nós contamos com a sua presença. Nós vamos ter ônibus para levar a mocidade, trazer, e o que nós pedimos é somente que você faça a sua inscrição. E você, pai e mãe, incentive o seu adolescente, patrocine o seu adolescente, abençoe a vida dele, porque o Coma Destra vai marcar a vida de muitos jovens e adolescentes nesse ano de 2023. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Muito bem, o trabalho infantil vai ser realizado, é um trabalho importantíssimo, e os trabalhos infantis, eles são super importantes. Existe uma estatística que a maior parte, 80% das crianças que são instruídas na palavra, nos trabalhos da igreja, quando crescem se tornam crentes, pai de famílias, e produzem para o reino de Deus. E os outros 20% são de adultos que se entregam a Jesus, e muitos deles não permanecem na fé, como as crianças que aprendem desde a sua pequena infância. Então é um trabalho importantíssimo. Na minha infância eu tinha 9 anos de idade. Eu me lembro bem que nós morávamos na Vila Isabel, na Rua Jaizinho. Íamos 7 horas para o Anjo da Guarda participar da escola dominical, porque nessa região aqui não tinha ainda igreja, só tinha no Anjo da Guarda. No dia que eu fui pregar na área 5 ou na área 6, eu fiz lembrar isso à igreja. E lá tinha 2 professoras que foram minhas professoras quando eu tinha 9 anos de idade. E elas confirmaram o que eu estava dizendo. Então, o estudo que eu aprendi na minha infância na escola dominical serviu para a minha vida até hoje. Então, faça isso e traga o seu filho para o trabalho infantil, trabalho da igreja. Aqui já avisamos, sábado, consagração com todas as crianças aqui no Bom Jesus a partir das 8 horas. É também um trabalho importantíssimo. As nossas crianças não têm autodefesa, elas precisam ser protegidas pelas nossas orações, pelas nossas intercessões. Então traga os seus filhos para a consagração. Jesus pode batizar com o Espírito Santo na consagração as crianças, e ela já ser uma bênção sendo batizada com o Espírito Santo. O irmão Aldemir pede oração pelo seu neto, é isso? Pelo seu neto. O mesmo se encontra internado, pois sofreu um acidente na segunda-feira. A orar, oremos, pois, pelo neto do irmão Aldemir. O irmão Joaquim pede uma palavra com todos os homens após o culto. Todos os homens após o culto, uma palavra com o irmão Joaquim. Muito bem. O departamento masculino também faz um grande trabalho. E, consequentemente, o departamento de mocidade. Eu fiquei sabendo hoje, na nossa reunião ministerial, que o pastor Bento será um dos preletores do nosso congresso, né? Graças a Deus. Muito bem. A coordenação, ela avisa uma reunião segunda-feira às 19 horas aqui no Bom Jesus, o departamento infantil. Ela convoca muito bem, o departamento de infantil convoca todos do apoio infantil para esta reunião. Então, todos os irmãos que fazem parte deste apoio infantil devem estar presentes na reunião de segunda-feira. Vamos de pé, agradecer a Deus.
Quem quer as orações? Muito bem. A orar, oremos, pois, pelo casal Aldemir e irmã Fátima, que completaram 46 anos, pelo neto do irmão Aldemir e por todos os pedidos de oração. Convidamos o diácono Léo Ferreira para orar encerrando e orando também por esses pedidos de oração. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, por este momento, a qual o Senhor nos concedeu por estarmos na tua casa, para juntos aprender mais da tua palavra. Ó Deus, te agradecemos por tudo, Senhor, e louvamos o teu santo e bendito e eterno nome. Eu te apresento neste momento, Senhor, os teus servos, este casal, o irmão Ademir e a irmã Fátima, meu Senhor, que completaram o ano de matrimônio. Que o Senhor continue abençoando eles, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Assim também, ó Pai, que apresentamos aquele jovem Lucas, que foi acometido de um acidente de trânsito. Ó Deus eterno, e ali ele está hospitalizado. Pedimos ao Senhor que visita, que estenda tuas mãos saradoras, meu Deus, sobre aquela vida, para que ele possa se levantar daquele leito e te exaltar e te glorificar. Abençoe seus pais, os seus familiares, meu Senhor, dê esperança para eles, meu Pai. Ó Deus amado e santo, e assim todos aqueles que pedem oração, abençoa grandemente, meu Senhor. Ouça a nossa voz, Senhor, e estenda tuas mãos santas sobre o teu povo, meu Pai. Pai querido, leva-nos em paz para os nossos lares, nos dê uma noite de paz, aleluia, uma noite de comunhão, ó Deus eterno, uma noite de paz, de saúde e felicidade para toda a tua igreja, todo o teu povo. E assim, meu Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Domingo à noite estarei em Santa Ceia, na Ebenezer. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus continue abençoando os irmãos e as irmãs, em nome de Jesus.